Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, estamos começando mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, nosso espaço podcast semanal com os nossos convidados e os assuntos que estamos vivendo aqui na nossa grande e bela Cascavel. Hoje recebendo o engenheiro Vinícius Bosa, ele que está presidindo a Coavel já há algum tempo, e que recentemente também assumiu uma militância política partidária explícita e declarada, coisa que quem conhece o Vinícius vai dizer o quê? Mas já assim, logo de cara, porque ele não fazia isso antes, a princípio, nunca teve um cargo assim dessa natureza. E aí as perguntas, Vinícius, elas vão acontecer logo depois que você se apresentar aqui e logo depois de receber os nossos cumprimentos e agradecimentos por estar aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo aí. E já vou perguntar, é candidato a alguma coisa na próxima eleição? Obrigado pelo convite, Miguel. Muita alegria estar aqui hoje presente, né? Ter recebido esse convite para falar um pouquinho aí sobre política, sobre habitação popular, sobre a Coavel. E respondendo a primeira pergunta, né? Hoje estou focado, né, no trabalho na frente da Coavel, né? Hoje o meu foco é totalmente dentro da política habitacional do município de Cascavel. Nós estamos trabalhando junto com o nosso prefeito Paranhos, junto com o nosso vice-prefeito Renato Silva, para fazer o maior número de casas possíveis, né? É política, mas é a política habitacional. Política habitacional. Agora, o senhor sabe que atrás dessa política, ou do lado, ou na frente, tem a política partidária. Porque qualquer tipo de convênio, de programa, qualquer tipo de obra que vai ser feita no âmbito, no viés social, e a Coavel está aí para isso, né? Isso. Nossa Companhia Habitacional de Cascavel tem que ter alguém gerenciando, o gestor, seja o prefeito, um secretário ou um presidente, aí no caso da nossa Coavel, que chega até ali sempre por um viés eleitoral, né? Então isso aí o senhor já admite que está implícito e o senhor não descarta, além da militância na presidência do partido Cidadania, sucedendo o nosso querido, nosso saudoso Wilson de Oliveira, que já partiu, que Deus o tenha, e o comando da sigla Cidadania ficou com o Bosa. É uma coisa colada na outra. Exatamente, o que o senhor nos diz sobre isso? Isso mesmo, uma coisa colada na outra. Tanto, né, que para a habitação sair, você tem que ter muitos contatos políticos, né? Você tem que ter um contato bom dentro da Caixa, dentro da Câmara de Vereadores. Só a Coavel, né, junto, depois que eu assumi a Coavel, nós aprovamos 25 projetos de lei dentro da Câmara de Vereadores. Então, se você não fizer também um trabalho político, você acaba não conseguindo alcançar esses resultados. Agora, recentemente, né, aceitei o convite, mais um desafio que eu aceitei, assumindo a presidência do Cidadania, né, a convite do nosso deputado Rubens Bueno, presidente estadual do partido, com o aval do nosso prefeito Paranhos. Assumimos ali o partido, meu foco também vai ser em montar uma chapa boa de vereadores, né, para eleger ali provavelmente 2 vereadores. Nós vamos trabalhar para isso, para que a gente também tenha uma força política dentro da prefeitura. E o senhor não descarta de ser um desses 22 candidatos? A princípio, não sou candidato a vereador, né? Pode ser que pode mudar lá na frente, né? A pedido do nosso prefeito, a pedido do grupo. Não teve ainda uma conversa detalhada com o prefeito a respeito disso? Não, a respeito disso ainda não chegou. Não. Mas o senhor sabe que vai chegar. Né? Vamos esperar. Aí, logo depois da virada do ano, vai ter essa conversa. Isso é natural que tenha, né? A gente vai ver conforme o andar, né? Qual que é a melhor coisa para o grupo, né? A princípio, eu não sou candidato. Eu já ouvi alguém dizer que o senhor seria um bom nome para estar numa lista de pré-prefeito. Com certeza. Já escutou isso também? Não. O senhor brilha o olhinho com isso? Porque eu acho assim, viu, o Diego e amigos, quem que não gostaria de ser prefeito de uma prefeitura como a nossa? A primeira pergunta. Bem arcaica, bem simplória, assim, porque precisa ter café no bules, viu, para isso. Mas essa ideia... É algo muito importante, né? Quem não gostaria de ser prefeito de Cascavel, né? Uma cidade onde eu nasci, né? Foi criado aqui. Com certeza, né? Isso daí todo mundo sonha. Mas eu acredito que no momento, né? Eu estou focado na secretaria. Se vir um pedido lá na frente, né? Às vezes não agora em 2024, 2028, quem sabe. Agora, você sabe que para construir um prédio, você começa da base, né? Ele é engenheiro, já construiu muito. E para ser alcançado
um cargo político de envergadura, como o próprio vereador, ou prefeito, ou um deputado, precisa começar do início lá, ter um começo, né? E o senhor já está dando os primeiros passos. Porque se o senhor não quisesse mesmo, de verdade, nem tinha aceito presidir um partido, né? E também não tinha assumido a secretaria, né? Eu sou engenheiro de carreira, né? Me formei aqui na Unoeste em 2010 e ao longo desse período sempre trabalhei com obras governamentais, né? Com o próprio governo do estado. Então a política sempre fez parte do meu trabalho. Funcionário da Coapar. Coapar, Companhia Habitacional do Paraná. Governo do estado. Vinculado ao governo do estado. Está cedido. Isso, cedido há 2 anos para a Coavel, né? A pedido do nosso prefeito Paranhos, né? Acabei assumindo a secretaria e hoje estamos lá trabalhando, né? Com uma equipe voltada para a habitação popular. Uma equipe muito competente, gostaria até de mandar um abraço aqui para toda a nossa equipe. Que tem me ajudado muito na frente da Coavel. Pois então, é preciso ter uma sintonia com a equipe, porque senão não vai. Isso mesmo. O chefe pode ser habilitado, credenciado, qualificado, mas não é ele que vai se atracar a construir, a fazer, ele vai estar junto lá, mas tem que ter uma equipe unida, né, Bosa? Você conseguiu acessar o coração do pessoal da Coavel? Consegui, o pessoal lá é muito gente boa, né? Eles compraram a minha ideia, né? A gente trouxe uma ideia da construção de habitação popular. A Coavel fazia 12 anos que não licitava uma casa, Miguel. 12 anos? 12 anos sem a licitação de nenhuma casa. A partir daquele momento que eu entrei na Coavel, a gente pediu muitos terrenos da prefeitura, nós aprovamos aí várias leis e vários terrenos veio para a Coavel e nós trabalhamos nos projetos para a construção de habitação popular. Inclusive, né, recursos do governos federais, onde estavam paralisados, nós temos vários projetos em andamento junto ao governo federal também. Nós temos uma relação que está circulando por aí, que dá um total de 2.500 e poucas unidades habitacionais, né? Que, segundo a informação, que estão em andamento. Algumas em licitação, outras em construção, outras começando e tal. É um número bastante significativo. Eu até perguntei para o senhor se tinha alguma que não era financiada com dinheiro público. O senhor respondeu, nenhuma. Todas têm um viés público. Pode explicar para nós essa notícia aí? Como que funciona normalmente a habitação popular dentro do nível nacional, né? Nível municipal também. Normalmente a prefeitura doa o terreno, né? E o governo do estado entra com subsídio, um valor hoje é R$15 mil, e uma construtora, através do governo federal, faz a obra financiada diretamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério das Cidades. Então, normalmente o terreno da prefeitura, governo do estado, Copel, Sanepar e algum subsídio, e o grosso do dinheiro, o governo federal. Mas para que esse grosso do dinheiro venha, nós temos que ter projetos dentro do nosso município, né? Muitos municípios acabam não acessando isso por conta da falta de projetos. Além disso, nós temos o Fundo Municipal de Habitação. Nós construímos também algumas habitações com o Fundo Municipal de Habitação. Mas isso daí é um recurso menor, né? Então a gente acaba atendendo só famílias que estão em área de risco, área de invasão. Por exemplo, nós estamos fazendo o Ecoparque do Santa Felicidade, o Ecoparque, o Parque Linear do Floresta. Então algumas famílias que residiam ali na beira do rio, nós fazemos essa relocação com próprios recursos do município e colocamos eles lá numa moradia digna, uma moradia segura, com água encanada, luz, meio-fio, calçada, asfalto, tirando eles daquela dificuldade, daquela situação de vulnerabilidade. São obras que são esparramadas pelos 4 cantos da cidade. Isso. Não é aquela concentração de muitas unidades num local só, né? Isso mesmo. Qual que é a política habitacional nossa? É não criar bolsões de conjuntos habitacionais. Porque chega, por exemplo, qual foi feito Riviera, né? Foi um importante conjunto, um excelente conjunto, só que foi 2.089 unidades naquele local. Então você tem que levar todos os equipamentos públicos para aquele local. Então você tem que construir escola nova, CMEI novo, posto de saúde, CRAS. Então você precisa levar toda uma estrutura. Dessa forma, você pulverizando isso, até hoje o Minha Casa Minha Vida não aceita conjuntos habitacionais, não aceita condomínios com mais de 200 unidades habitacionais. Por qual motivo? Para você aproveitar essa estrutura existente já e não precisar criar novas estruturas, criando um gasto maior para o poder público. Porque, na verdade, o passivo, daí que é o passivo habitacional de moradia, até pode ser reduzido, mas criam-se outros, né? Isso na área de segurança, na área da própria mobilidade e tudo mais, né? E falando nisso, Vinícius, nós temos assim informações, e agora remetendo a lembrança mais para trás, tivemos a construção daquelas unidades, 500 e poucas unidades, até foi um antecessor seu, que presidiu a Coavel na época, hoje é ex-vereador Juarez Berté, que coordenou a construção daquilo lá, acho que na primeira gestão do ex-prefeito Edgar Bueno.
E agora o pessoal diz que aquilo está meio abandonado, que precisaria de uma atenção maior, o conjunto em si, enfim, talvez não necessariamente numa intervenção da Coavel, que é a sua área, mas como um todo. O senhor tem ido lá, tem acompanhado? Como é que está o Julieta Bueno nesse sentido? Nós fazemos o acompanhamento desses conjuntos que já foram construídos pela Coavel semanalmente, né? Toda semana nossos assistentes sociais, nosso pessoal da cobrança, nosso pessoal do setor imobiliário faz o acompanhamento. Quando eu entrei na Coavel, a maioria dos conjuntos eram todos irregulares. Por exemplo, tinha o conjunto lá, tinha as casas lá, só que não tinha documentação, que é a matrícula do imóvel. Ao todo, nós vamos entregar mais de 2.000 títulos de imóveis. Então, o que acontece? As famílias que não tinham documento, nós estamos lá levando a matrícula para eles. Isso vai criar uma segurança muito grande. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não tem o documento, chega uma pessoa, ameaça dele tirar, fala, você não é o dono, você não é o proprietário, certo, eu vou entrar aí. E com o documento dá essa segurança jurídica para as pessoas. Agora tem muita situação que a gente sabe, e não apenas nos loteamentos e nos investimentos públicos da moradia, que suscita o olho gordo, maior que a barriga, e muitas vezes as pessoas acabam fazendo negociatas, acabam fazendo uma exploração econômico-financeira, que além de ser ilegal, que não pode, né, quando a pessoa é beneficiada, é porque ela está enquadrada em algum requisito, né? Questão de salário, linha de pobreza e tudo mais. E aí parece que, de repente, tem gente que tem 2, 3 casas, aí ganha, bota no nome de terceiros, vende e já aparece de novo na fila, chorando e tal. Tem como controlar isso? Isso acontece muito. Só para você ter ideia, Miguel, no próprio Riviera, né, nos conjuntos Minha Casa Minha Vida, que a gente entregou lá em 2018, 2017, 30% das pessoas já comercializavam esse imóvel. Né? E um dos motivos é você, igual você disse, essa questão de criar grandes conjuntos habitacionais. Por quê? Você tira uma pessoa que morava lá no Guarujá, que não tinha uma casa, morava lá no Guarujá. Você dá uma casa para ele lá no Floresta. Então todos os parentes dele, tá tudo ali, o meio de trabalho dele tá ali no Guarujá. Aí você coloca ele lá no Floresta, então ele acaba não se adaptando. E acaba, às vezes, vendendo o imóvel. Outras famílias, né, entram de má fé. Não pode vender, né? Não pode vender, isso não pode alugar. Isso está no contrato, né? Isso está no contrato. Mas sempre tem quem compra, né? Tem quem compra. Eles fazem o contrato de gaveta. Um dos motivos também é as pessoas também eles querem ver um dinheiro fácil. Por exemplo, nunca teve nada, né? Nunca teve um imóvel, infelizmente. Quando ganha um imóvel, chega lá uma pessoa lá que oferece 10, 20 mil. A casa vale dinheiro, 50. Vale 150 mil reais. 150. E a pessoa acaba trocando lá por um Chevette velho e acaba trocando aquilo ali. Só. Infelizmente, essas pessoas não podem ganhar novamente a casa. E tem alguma fiscalização mais rigorosa, alguma punição? Temos. Tem um negócio que chama-se CADMULT, que é o Cadastro de Mutuários. Uma vez você ganhando esse imóvel, é cadastrado lá teu nome, teu CPF, o nome da esposa e o nome do CPF da esposa. Então, programas habitacionais, nunca mais a pessoa vai ter o acesso. Até esses dias nós tivemos um problema, uma lista negra ali. Isso mesmo. Aquele nome ali não consegue nunca mais acessar. Tem que ser, né? Esses dias tinha uma família lá, uma situação vulnerável, dava até dó da família, né? Que estava morando numa área irregular. Nós queríamos fazer, né, o benefício dele com uma moradia, só que a gente não conseguiu fazer o benefício por quê? Lá em 2010, essa família ganhou uma casa e se desfez dessa casa. Então, essa família não pode mais acessar. Então, ele tem que pagar aluguel pro resto da vida. Então, isso é importante e é bom que todos saibam que existe a fiscalização. E quem fiscaliza muito também, nós já falamos aqui de Câmara de Vereadores e tudo mais, é uma das funções do parlamentar, exatamente são os nossos legisladores. Eu, a princípio, noto assim, que há uma convivência muito boa entre o presidente da Coavel e os vereadores. O senhor entra e sai da Câmara, nos gabinetes e tal, vai para a tribuna muitas vezes explicar os projetos, é bem recebido, bem prestigiado, e eu acho que o trânsito é excelente. Isso é muito bom. Porque até que ponto um legislativo tem a ver com os projetos habitacionais? Porque o legislativo não tem dinheiro para financiar nada. Mas nós dependemos da aprovação deles quanto à doação dos terrenos para a Coavel construir. Também nós dependemos, os vereadores, por exemplo, sem o vereador a gente não consegue fazer nada. Por qual motivo? Todos os projetos de regularização fundiária têm que passar pela aprovação da Câmara também. Dotação orçamentária, Câmara também. Empréstimos para a construção de novas habitações, Câmara também, e o decreto do prefeito, né? Se o prefeito não tiver vontade de fazer habitação, a gente não consegue fazer. E se os vereadores não aprovar também, a gente não consegue fazer. Aqui o que o Vinícius está dizendo é o que nós também entendemos que é e defendemos, já falamos aqui.
tem que ter vontade política por trás de todo esse processo. Isso mesmo. E é uma missão que o prefeito Paranhos me deu, quando ele assumia a Coavel, ele falou: Vinícius, eu preciso de casa. Tem muita gente em Cascavel, chegando em Cascavel, tem muita gente que mora mal em Cascavel. Então eu preciso que você faça o maior número de casas possível. O prefeito, ele prometeu suprir o déficit habitacional tanto quanto fosse possível. Isso fez naquela primeira campanha dele, daí ele foi para o primeiro mandato, fez uma outra campanha, se reelegeu, e o passivo, que é o que é o passivo habitacional? É o número de moradias que faltam em função da quantidade de pessoas que não têm onde morar, a casa própria, né? Esse sempre se mantém alto. Sempre se mantém alto. São em torno de 5 mil, Veja só. 5 mil moradias necessárias hoje para o município de Cascavel. E esse número não para de crescer por qual motivo? Nós pulamos ali, em 10 anos, Cascavel aumentou a população muito, né? Deu mais, nós tínhamos 260 mil habitantes, agora nós estamos em torno de 350 mil habitantes. Exatamente. Então tem muita gente chegando em Cascavel à procura de emprego, né? Procurando se estabelecer na cidade, né? A nossa cidade é a segunda melhor cidade do país para se morar, segundo, né, o prêmio Cidades Excelência da Band. Então tem muita gente chegando em Cascavel, procurando emprego e, consequentemente, precisa de moradia, né? Então, por esse motivo, nós temos trabalhado dia e noite com projetos, né, voltados à habitação popular. Muita gente pergunta assim, o Diego, essa Coavel faz o quê na ordem do dia? É Companhia Habitacional de Cascavel. Quantas casas faz? Onde é que estão as casas? Ou é um cabidão de emprego lá? O que o senhor responde para esse tipo de pergunta? A partir do momento que a gente começa a trabalhar dentro da Coavel, você começa a entender a dinâmica, né, da construção de moradias populares. Hoje nós lá não é um cabide de emprego, o único funcionário lá que é nomeado sou eu e um diretor financeiro, né? São dois funcionários que não são do quadro da Coavel. Quantos são no total? 45 funcionários, né? Os demais são servidores são todos de concursados carreira. De carreira, né? Tem uma equipe de servente, pedreiro, pintor, só mestre dois de cargos obra, de comissão? Só 2 cargos de comissão, né? Então, é uma equipe muito enxuta, né? Nessa questão de ser um cabide de emprego. E os dois que estão lá também, né? Eu sou engenheiro civil, né, do governo do estado, né? Vim não politicamente, mas sim tecnicamente, né, para assumir. O André também é o nosso diretor financeiro, trabalha também já na área. Então, por esse motivo, lá não é um cabide de emprego. Quanto ao que faz a Coavel, hoje a Coavel tem 1.800 mutuários, né? Já construiu 1.800 moradias, onde a Coavel eles recebem a gente diretamente. Que tem que pagar a Coavel. Isso, os carnezinhos. Isso mesmo. Nós arrecadamos ali em torno de... A Coavel tem arrecadação própria, então. Arrecadação própria, né? E uma parte da folha também é bancada para o município. Quando eu entrei na Coavel, essa arrecadação, Miguel, era R$800 mil ano, R$800 mil anos. Esse ano, né, se Deus quiser, a gente vai fechar em torno de 2.800.000 ano. Isso então, tem a ver com a diferença das unidades que tinha com as que foram construídas agora. E foram regularizadas, né? Regularizadas. E o índice de inadimplência também. Nós tínhamos um índice de inadimplência de 90%. Então, quando eu cheguei lá, ninguém cobrava. Que coisa, 90%? 90%. A partir do momento que nós prestações relativamente pequenas, baixas, né? 50, R$80 dos conjuntos antigos, né? Coisa, e esses conjuntos novos em torno de R$400. E aí, o que foi feito? Nós fizemos um recadastramento de todas as pessoas que estavam morando, tornamos-nos presentes no conjunto, né? Nós fomos lá escutar os moradores, o que estava acontecendo que não estava pagando. A pessoa falava, não tinha documento. Está aqui o documento, então a partir de agora você começa a pagar. Então nós conseguimos arrecadar muito mais, né? Então eu acredito aí que nos próximos anos a Coavel vai ser autossuficiente, não vai precisar nem de recursos da prefeitura. Qual é o orçamento dela desse ano, lembra? Hoje, R$2.500.000 a prefeitura manda para a Coavel por ano. Isso daí para recursos livres, né? Para pagamento de folha de pagamento. Certo. Não para construir casa. Não para construir casa. Aí é construir casa. Quando precisa fazer um concerto em algum lugar e tal, a prefeitura pode pedir o apoio. Qualquer secretaria pode pedir o apoio de vocês lá. Isso. Nós fazemos muitos serviços, né, para secretarias. Nossa equipe de mão de obra, ela não está focada na construção de casa, mas sim no apoio de manutenção de equipamentos da prefeitura. Vocês não constroem casas. Não. As casas nós só As casas são construídas por empresas contratadas. Isso, e a nossa equipe cuida dos imóveis da prefeitura. Precisa pintar um colégio, a Coavel que pinta. Precisa pintar um posto de saúde, um salão comunitário, quebra uma telha, a gente vai lá e resolve. Então, além disso, a gente faz todo esse serviço, né, de construção civil para os órgãos da prefeitura. Então, todos os secretários acabam dependendo indiretamente da Coavel.
Muito bem, os vereadores pentelham muito, cobram muito, pedem muito, e a parte disso também temos informações assim, de levantamentos que são feitos indicando uma permanente ocupação da chamada área de fundo de vale. Que por mais que retire, por mais que faça o encaminhamento, realoque as famílias e tal, sempre tem um caminhão chegando, sempre tem uma mudança sendo descarregado justamente nesses pontos, que são os pontos assim de fundo de vale mesmo, né? E tal. Procede isso? Procede. E os vereadores cobram alguma coisa? Cobram. Querem solução? Alguns vereadores até, eles trabalham ali, às vezes, orientando a gente, né? Ajudam? Ajudam. Vinícius, certo. tem uma invasão acontecendo aqui no Interlagos e tal. E a gente vai lá e faz um trabalho junto com a Secretaria de Patrimônio. Isso não é função da Coavel cuidar, é a Secretaria de Patrimônio, né? A secretária Vanilce, junto com a Guarda Municipal, sim, né? Junto sim, com o Marco sim. Aurélio da Guarda Municipal, que faz esse trabalho, né? Com a Gabriela Sim. também, de limpeza dessas áreas, de não deixar invadir. Só que eles sempre solicitam o nosso apoio. Então nós vamos lá com o nosso assistente social, conversa com a família, faz a inscrição da família e explica que não pode ficar naquele local. Sempre eu falo que a gente tem que trabalhar em duas demandas. A gente tem que combater as invasões, não pode deixar crescer as invasões e tentar realocar as famílias. Porque se você deixar, por exemplo, nós temos uma área ali no Melissa que tem 172 famílias. Certo. Essa era a área ocupada, a área de preservação permanente. As famílias estão lá praticamente dentro do rio. Então qual que é o nosso trabalho? Nós fazemos o cadastramento de todas as famílias e não deixa aquilo ali crescer. Porque se aquilo ali crescer, por exemplo, nós temos o projeto de realocação das famílias. Mas se, vamos dizer, ano que vem lá surge 300 famílias lá, aí você nunca mais consegue resolver o problema. Então nós temos aí que estancar o problema. Chamada bola de neve, né? Isso daí, não pode deixar crescer, você tem que resolver o problema. E aí a Defesa Civil também costuma ajudar, né? Isso, o Marcinho tem ajudado bastante. Até amanhã a gente vai fazer uma ação. Se não fizer um trabalho em conjunto, entendimento, o resultado é bem pequeno. Bem pequeno. Amanhã nós vamos fazer até uma ação ali na Baixada da Manaus, vamos fazer o cadastramento das famílias. Ali tem algumas famílias ali que têm uma condição irregular, né, que podem ali, tem risco de desabamento e tal, então a gente vai fazer esse trabalho aí pra gente ver se a gente consegue relocar. Presidente Vinícius Bosa da Coavel, nós temos muita miséria, nós temos isso de abaixo da linha de pobreza, que é aquela coisa assim, que a gente costuma ver nas favelas, em reportagens e tal. Nós temos muito isso em Cascavel? Temos muito, né? A Cascavel, como eu já disse, né? Tem chegando muita gente de fora, muitos venezuelanos, muitas pessoas das cidades ao redor, aqui cidades pequenas, que eles acabam passando a dificuldade maior de que as pessoas estão instaladas há mais tempo em Cascavel. Então, por isso, nós, além de fazer esse trabalho social que nós fazemos lá, nós buscamos também a ajuda do Hudson, né, junto com a Secretaria de Assistência Social, encaminhamos essas famílias para o CRAS. Nós temos muitos programas de assistência social dentro do município, então, a família, por exemplo, passa fome e tal, acaba não acontecendo por conta desses programas sociais. Mas tem muita gente que enfrenta muita dificuldade. E o dinheiro para tudo isso, homem de Deus? Nós vivemos épocas de vacas magras, né, meio magras aí e tal, muita correria, muitas medidas, chora e tal, pilhas na mão, enfim. E é evidente que se isso acontece na área da arrecadação de uma prefeitura, é evidente que vai acabar repercutindo lá no seu setor. Você falou que a prefeitura repassa dinheiro para pagar salário e tudo mais, para manter a Coavel, né? Daqui a pouco começa a entrar um corte disso, suspende aquilo, adia aquele outro lá. Essas medidas aí que a prefeitura adotou, atingiram vocês lá na Coavel também, nesse momento? Como nós trabalhamos com recursos do governo federal, né, esse ano para nós foi muito bom, né? Então surgiu novos programas habitacionais dentro do governo federal. Isso estava estancado aí nos últimos 4 anos, né? Teve poucos programas voltados para a faixa 1, que é famílias que ganham até R$ 1.800, né? Hoje até R$ 2.600. Então o que acontece? Hoje nós conseguimos um volume de trabalho muito maior do que propriamente o ano passado. Quanto a recursos da prefeitura, eles demandam ali a folha de pagamento, então a gente conseguiu trabalhar isso daí de forma tranquila. Não a gente, teve um efeito? Não. Nenhum efeito. A única coisa que a gente fez é economia, né? Vamos dizer, se precisar, estava usando... por exemplo, vamos diminuir o valor do aluguel, vamos apagar a luz, vamos desligar o ar-condicionado. Esse trabalho de economia nós temos feito dia a dia, né? Que é importante, né, para a própria eficiência da companhia. Falando em dinheiro, muita gente que talvez não conheça como é que funciona o beabá da questão habitacional, nós temos um plano municipal de política habitacional? Temos, inclusive vai ter agora, eu vou te dizer a data para fazer a divulgação aqui. Nós temos aqui... Não tem problema.
Vai ser no dia 25/10, às 18 horas. Agora, né? 25 de outubro? Isso, O que 25 vai ter? de outubro. Vai ser a última audiência pública da apresentação do Plano Municipal de Habitação. Então, no dia 25/10, nós vamos aprovar a lei e vamos aprovar o Plano Então Final de ele não Habitação. está aprovado ainda, ele está no Não. processo. Tá Mas em- não tinha que ter. Já tinha, né? Mas só que é o seguinte, a cada 10 anos você precisa renovar o entendi, plano, né? entendi. Então o último plano foi feito em 2012, né? E agora 2022 deveria ser E o que a concluído. comunidade tem a ver com isso? Fala audiência pública? Isso, audiência Significa pública. que o povo tem que ir. O povo Mas, tem que ir, o povo tem que aprovar. Cá para nós, Diego, o nosso povo não é de participar muito de audiência pública, o que é uma pena, né? Mas a última audiência deu bastante gente, né? Porque é casa, né? É casa, então o pessoal fica interessado. Lá a gente vai dizer quais são os futuros habitacionais dentro do município de Cascavel, quais projetos nós estamos em andamento, quais vai ser, qual região que a gente vai fazer mais casa, menos casa, então tem toda essa política habitacional. E isso vai estar no plano e o Isso povo no tem plano. que participar. O povo tem que Aliás, participar. quando tem uma atividade dessa, lá na Câmara eu já acompanhei, a turma vem chegando e eles vão com a família. Vamos com a família. Com a família. Normalmente à Pegar uma noite, casa. né? E aí eles já vêm perguntando onde é a fila da inscrição de casa. Eles já querem sair dali inscritos num programa. Eles querem sair de lá Que com a coisa, casa, né? com a chave na mão. É. Mas infelizmente a gente não consegue ajudar. O processo é burocrático, né? Tem etapas e nem todo mundo consegue de uma vez só, né? Tem que se enquadrar dentro dos perfis, né? Nosso atendimento é para a população mais vulnerável. Tem gente que diz que essa população mais vulnerável não ganha o filé mignon dos programas, não. Tem gente que fala e pergunta, mas, enfim, mas por que não fazem uma coisa pro pobre? Não, mas ganha o filé mignon. Para você ter ideia, semana passada a gente entregou 14 casas ali atrás da Univel, né? Terreno nobre, né? Famílias que ganham ali em torno de R$1.000. A maioria não tem nem renda, né? Receberam lá uma casa com 41 metros quadrados, uma casa com laje, massa corrida, janela de alumínio, num terreno ali, só um terreno ali vale em torno de mais de R$100.000, né? Ao lado do Angra dos Reis. Então eles ganham o filé mignon sim, né? Aquelas dos incêndios, não? Isso mesmo. Aquelas que queimaram lá no... Esmeralda ali, né? Isso, você vê o 14 local casos lá. foi entregue agora. É o filé mignon, e é para a população mais vulnerável também. E o povo que não tinha para onde se atirar. Não Já. tinha Inclusive que já tirar. estavam tendo que entregar onde estava, provisoriamente, né? Isso porque acabou demorando. Por que demorou aquilo ali? Não, a obra foi rápida. 2021? Antes que foi Foi sinistro? o incêndio foi em novembro de 2021, né? Ele teve 2022, nós chegamos em 2023, são menos que 2 anos. Foi dentro do prazo, então? Foi dentro do prazo, né? Foi a construção. E quem fez foi vocês ou foi a empresa? Foi com a Vel. Ali É foi licitado, né? Sim, Nós licitamos. Então foi uma empresa que não foi que vocês fizeram o acompanhamento. Porque é o seguinte, Miguel, vamos dizer que você vai lá construir a tua casa. Você compra o terreno, você contrata arquiteto. Uma construção básica numa casa hoje demora em torno de 1 ano. Agora você calcula isso dentro do poder público, onde você pega, você tem que fazer o projeto de infraestrutura do loteamento, meio-fio, calçado, Quem não asfalto. conhece não sabe, né, Bosa? Isso aí, licitar. Quando você fez e faz, particularmente e tal, como profissional, enfim, é outra vida, né? Você demora 1 ano. O poder público demorar 1 ano e 6 meses não é demorado. Não é muito? Né? Não. Eu acredito que é o prazo mesmo. Logicamente, eu queria entregar a casa com 3 meses, né? Pra gente seria muito melhor. Certo. Mas infelizmente, né, as construtoras que nós temos, nós não conseguimos aprovar tão rápido assim. E também nós precisamos cumprir o método legal, né? Nós temos que ter uma licitação. Certo. Você não pode escolher uma construtora para ganhar, não. Você tem que ter uma licitação. A iniciativa privada pode fazer tudo isso, tudo né? isso, Não precisa ter essas legalidades. Agora, no poder público, tem que acontecer. E veja o angu de caroço, o enrosco que está dando essa questão das ambulâncias da Secretaria da Saúde. Que você não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso também. Você é cascavelense, está aí e tal, né? Deve conhecer um monte de gente que precisa ter ambulância para se virar quando vai no poder público. E não é que das 19, enfim, eu escutei o secretário da Saúde falando, das 19 ambulâncias, 13 estavam paradas. Então, coisas que acontecem. Aí vai ser, mas por que parou a primeira ambulância e não foi arrumada, e a segunda, e assim sucessivamente? A resposta é essa que nós estamos comentando. Burocracia. Não, às vezes também é falta de vontade, né? Por exemplo, essa questão das ambulâncias aí, né? Hoje até o prefeito Pode comentar à vontade. O prefeito fez uma live lá. O prefeito tá bravo com esse negócio aí, viu, boss? Mas o que acontece? O poder público, a gente tem que ter vontade de trabalhar também. Tem muitas coisas que é difícil resolver. Mas se a pessoa tiver boa vontade, a pessoa pega e vai atrás e resolve. Para você ter uma ideia, lá dentro da Coavel mesmo tinha conjuntos nossos, o Abelha. Por exemplo, o conjunto Abelha foi construído lá em 1995, 96, né?
coisa de 30 anos atrás. Você acredita que até hoje o conjunto Abelha não tinha documentação, não tinha matrícula? 30 anos. 30 anos. Então, o que é isso? É uma falta de vontade do poder público, né, de pegar e resolver a situação. Na próxima semana, acho que nos próximos 15 dias, a gente deve entregar as matrículas para aquelas famílias. Aquela questão... Então, às vezes, não é que não tem ambulância. Às vezes falta um... Igual era o caso, por exemplo, tá faltando pneu da ambulância. Não, pneu numa, na outra lá era uma rebimboca da parafuseta que tal. A outra lá era um alternador, custava R$1.000 para arrumar. Coisa simples de resolver e a pessoa fica lá parada e não resolve o problema. Então, e aí o prefeito está muito bravo, viu? Aí tem gente falando que o secretário Miroslav está com o pescoço na forca. Pode cair a qualquer momento e tal. Pode. O prefeito pode demitir e o secretário pode pedir para sair. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que não chega a esse tanto eu acho que a questão Só não é o que secretário, uma coisa não, dessa natureza, com a repercussão que dá, expõe muito. E veja, afinal nós estamos na cidade que tem o melhor prefeito do Brasil e somos a segunda melhor cidade. E eu acredito nisso. Mas não pode deixar acontecer essas pataquadas aí, né? Então isso depõe mal, arranha a imagem e tal. Já as ambulâncias, 5 ou 6 delas, o prefeito foi lá, empurrou umas coisas para cá, para lá e já botou a funcionar. Né? Mas não precisava toda essa lambança aí, né? Felizmente na Coavel nada do tipo. Nós não estamos livres de acontecer, vamos dizer, esses casos foi uma cagada, né? Bem no termo popular. A gente não está livre de acontecer isso também, né? Dentro da nossa secretaria. Né? Mas e aí o senhor tem que ter o apoio dos servidores, isso que o senhor falou que conquistou. Porque daqui a pouco lá o Dr. Miroslav, de repente, tem um grupo de diretores, gerentes, responsáveis por setores e tal, que acompanham tudo isso, né? Enfim, mas tem a questão da licitação. Uns disseram que o departamento de compras não consegue licitar pneu e etc e tal. É uma burocracia danada, a gente sabe disso. Mas é evidente que tem planejamento e você tem que definir prioridades, porque fazer tudo num governo ao mesmo tempo não consegue, viu? Não sei se você tem que ter foco, né? A gente tem que ter foco, ideia. As metas bem definidas. Que bom que fosse possível fazer tudo na mesma hora. Todos os problemas você não consegue resolver, não tem jeito. Beleza, é evidente que essas questões que estamos pontuando aqui são públicas e é evidente que também torcemos para que todas elas sejam resolvidas. As entidades comunitárias, as entidades, de um modo geral, que representam os nichos da comunidade. Nós temos as que representam o segmento empresarial, por exemplo. Aí falamos de ASIC, falamos de AMIC. Temos as que representam o segmento da sua área mesmo, né? Sinduscom e tudo mais, núcleo de engenheiros, de arquitetos e tudo mais. Esse povo também costuma participar, costuma apoiar essas questões do viés social, ou só se preocupam com os grandes espigões aí que estão aparecendo, né? Com apartamentos caríssimos e tudo mais. Como é que é? Eles apoiam, né? Inclusive eu faço parte do Sinduscom, né? Eu estou no comitê de desburocratização. Então a gente coordena lá o comitê de desburocratização junto com o nosso presidente, né, Ricardo Parzanello, junto com o nosso vice-presidente Vinícius Lourenço. Então eles participam por qual motivo também? Além da preocupação social, a habitação popular, ela come uma faixa muito grande, né, uma porcentagem muito grande da construção de imóveis dentro do nosso município, né? Tem muito mais gente que compra Minha Casa Minha Vida do que os grandes arranha-céus. Então, dentro da construção civil, é um nicho comercial muito forte, né? Certo. Com a própria infraestrutura, né? Por exemplo, nós, dos conjuntos que nós não tínhamos ali, levar meio fio, calçada, asfalto para todo mundo custa caro. Então, grandes construtoras envolvidas, né? Dentro desse processo. Igual uma obra que nós temos agora, porque fazer habitação é muito caro, Miguel. Olha, tem aí a Carlos Gomes, que hoje eu acho que é a maior obra sendo executada dentro do município de Cascavel. 52 milhões de reais. 52 milhões de reais. Ó, pra você ver. É dinheiro. É dinheiro. Você sabe quanto custou Riviera? 160 milhões de reais. 3 Carlos Gomes. Você sabe quanto que vai custar a obra nossa agora que nós vamos fazer lá no Favo de Mel? 145 unidades habitacionais? 20 milhões de reais. Você entendeu? Então, para você construir 200 casas
custa para você fazer uma... 200 não, vamos dizer, 300 casas custa para você fazer uma Carlos Gomes. Então fazer habitação é muito caro, não é barato. E como é que nós temos esse monte de obra acontecendo em Cascavel, doutor? 3.700, 3.800 licenciadas na prefeitura. É muito trabalho, muitos projetos, muita coisa acontecendo dentro do nosso município. Forte esse negócio, hein? Forte. A construção civil e a construção da habitação popular é um dos setores da construção civil que ele é muito mais, gasta-se muito mais com construção de habitação popular do que provavelmente com estrada, com rodovia, que é o que é necessário mesmo. O povo precisa morar bem, né? Quem que não quer ter sua casa, quer ter o seu lar, quer ter o seu cantinho no final do dia para descansar? Sem a sua casa, você não consegue acessar a segurança, você não consegue acessar a saúde, você não consegue acessar a educação. Uma criança morando no meio da favela, ela vai ter segurança? Não tem. Mas dentro do conjunto popular, já melhora muito. Para a criança estudar, para poder ir tomar um banho, para ir para a aula, tem que ter um banheiro adequado, né? Então, a habitação é o pilar, né? É a base de tudo dentro de uma família. E é a questão também do aluguel, né? Isso mesmo. A questão do aluguel. Porque se você vai pagar uma mensalidade dessas aí, seja lá de 50, 60, 80, 100, aí depende, né? É evidente que não vai chegar perto nunca de um 1.000, 1.200, 1.300, que hoje você precisa pagar para ter um apartamento, né? De 2, 3 quartos, enfim. Essa semana fizemos uma visita para a dona Camila, né? Ela mora ali no Santa Cruz, ela recebe a aposentadoria, acho que em torno de R$1.200. Para você ter ideia, ela pagava R$600 de aluguel. Então toda a renda dela era comprometida com o aluguel, né? Tinha 2 filhos, então sobrava lá R$600 para comprar remédio, para pagar água, para pagar luz e comer. Como que a pessoa? Então esse déficit habitacional entra essas famílias, que a renda do aluguel é comprometida, então a pessoa deixa de comer para pagar o aluguel. Então por isso é importante que a gente leve a moradia para essas pessoas. Vinícius Bosa, presidente da Coavel, aqui no nosso podcast Batendo Guizo, estamos falando aí sobre as questões da companhia habitacional. Eu ouvi falar que a Coavel não tem uma parceria muito boa, não casa muito bem com a tal da Coapar. Ouvi falar. Eu estou aqui o homem para dizer se isso é verdade, se é intriga da oposição. Você dá bem com o Jorge Lange? Excelente, intriga da oposição. Tanto, né, que eu sou funcionário da Coapar. Então, para eu entrar hoje na prefeitura, o Jorge Lange teve lá que assinar a liberação. Senão ele puxou de volta para lá. Então, com certeza, a gente se dá muito bem. Ele tem feito um baita trabalho lá na Coapar, tem né? trabalhado bem, não só em Cascavel, como na região, né? E tem alguns, nós temos noticiado aqui, alguns projetos aí que vêm e que também vão acontecer aqui, né? Isso. E hoje eles estão com o condomínio do idoso, um projeto importante, né? Que é ali atrás da Expovel, voltado à população idosa, o público ali que tem mais de 60 anos de idade. Um espaço sensacional. Ali vai ter piscina de hidroginástica, sala de fisioterapia, biblioteca, tudo para que os idosos possam conviver muito bem, né? Então quem vai fazer essa gestão aí vai ser a prefeitura, o município, né? Vai fazer com... Isso, depois de entregue a obra, o município faz a gestão. O município doou o terreno, a Coapar construiu e a Coavel vai fazer a gestão posteriormente. E assim tem mais outras áreas do município também, né? Naquela lista que eu me referi, são vários. Isso. Nós temos obras hoje pela cidade inteira. Como nós temos trabalhado? Nós estamos pegando esses terrenos antigos da prefeitura que estava lá criando mato. O cara pegava e levava um cavalo velho lá e deixava lá o cavalo velho. Nós estamos retomando esses imóveis para a construção de habitação popular. Terrenos ali baldios e a gente está conseguindo levar habitação nesses locais. Né? Então a gente consegue aproximar e a gente busca selecionar pessoas que já moram ali perto, né? Para não tirar a pessoa de um lado da cidade e colocar do outro. Agora essa questão de utilizar o patrimônio, os próprios da prefeitura, os terrenos e tudo mais, tem polêmica sobre isso, né? O pessoal acha que a prefeitura tem que ter imóvel e precisa utilizar os imóveis. Nada de licitar, de fazer leilão, de vender e tudo mais. Aliás, agora nessa última tentativa tem esses problemas todos jurídicos e tudo mais. Mas quando é específico para a questão habitacional, o enfoque é outro. Isso. Porque não pode ser qualquer terreninho também, né? Tem que ser alguma coisa específica e quando você vai na Câmara pedir aprovação de autorização para utilização de área, seja para dar a documentação pessoal que lá está, ou então para fazer ocupação, é tudo bem planejado e direcionado, né? Isso mesmo. Não tem lesão ao município. Não. Os terrenos que a gente solicita são terrenos que não vai ser... Prejuízo ao município é a palavra certa. Como que funciona? A gente faz o pedido do terreno. Aí a secretária lá do Patrimônio manda um ofício para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte.
Vai construir uma escola aqui? Está reservado para construir uma escola? Não, então dá para a gente fazer habitação. Vai construir um posto de saúde aqui? Não, então dá para liberar a habitação. A prioridade é sempre essa questão. Os equipamentos públicos, né? Sim. Mas posteriormente, sobrou, certo. vai para habitação. E aí o monitoramento é permanente em relação a esse assunto. O município tem muitos terrenos que não são utilizados, sabe, Miguel? Até por isso do leilão. Hoje nós temos acho que o Prefeitura de Cascavel tem mais de 500 terrenos sem utilização nenhuma, sabe? Então é importante que esses terrenos, se não for usar, tem que leiloar mesmo, tem que vender mesmo, e tem que fazer habitação, porque chega lá, deixa um terreno excelente lá, sem utilização nenhuma, aquilo ali só custa caro para o poder público tem que limpar, corre o risco de pessoas invadir, então é muito importante que se faça isso mesmo. Os nossos deputados conhecem a Coavel? Conhece, conversou com algum deles? Sim, sim. De que forma eles ajudam, ou poderiam ajudar, ou como fazem? Eu estou tentando umas emendas parlamentares lá, vamos ver se vai sair de algum deputado. Por exemplo, detalhes carros, veículos, né? Para eles depois. Nós precisamos de veículos, né? A gente já fez o pedido lá para o Gugu, ele já prometeu um carro para a gente, Márcio Pacheco, o próprio Batatinha, então todos os deputados aqui nossos da região. A frota precisamos de mais veículos, né? Aumentar. Veículos novos, né? A gente a gente acaba utilizando em obra, né? Então a gente acaba batendo bastante os veículos. A gente solicitou alguns deputados e esperamos ser atendidos. Com certeza aí eles vão. E quando tem programas estaduais e tal, os deputados, eles são 53, eles costumam puxar a brasa para a sardinha deles, né? No Paraná. Então nós temos que ter os nossos conhecedores do que temos aqui para buscar para cá os recursos. Assim é que funciona, né? Isso mesmo. Senão eles perdem lá. Junto com a Secretaria do Governo do Estado, eles buscam, né, recursos para o município de Cascavel. Graças a Deus nós somos bem atendidos. Falando nisso, é verdade que o senhor esteve na Câmara, ainda volta ali para trás, porque é tudo misturado, né? Aqui, se não era, aqui nós misturamos. O senhor teve uma reunião com os vereadores para dizer para eles, calma, minha gente, eu, Vinícius Bosa, agora sou presidente da Coavel e não quero saber de candidatura, não se preocupe, tranquilizou lá os vereadores e tal, dizendo que não é candidato. Aconteceu isso, um vereador me contou. Isso mesmo, né? A gente foi lá, né? Como eu tenho sempre um apoio muito grande deles, né? Essa aprovação de leis, né? Eles têm me ajudado muito. De repente eles ficam, né? Fica meio ciumado, né? Mas não, né? Eu fiz uma conversa com eles, né? A princípio, né, igual a gente falou no começo da conversa, eu assumi o cidadania, não sou pré-candidato. Mas lá na frente pode acontecer também, né? A gente nunca descarta a possibilidade. Como é que é a sua relação com o secretariado? Muito boa. Porque, veja bem, o senhor disse que ajuda as outras secretarias, né? Mas às vezes é impressionante. Dentro de um governo municipal, não estamos falando daqui, mas daqui e de acolá, pode acontecer um monte de historinha que resulte num secretário querendo derrubar o outro e não ajudar. Pode acontecer. Como é que é essa relação aqui lá na casa? Com o pessoal lá, como eles precisam bastante de mim, né, para mim acertar, fazer uma pintura na secretaria, então todo mundo me trata muito bem. Né? Então isso é importante porque, na verdade, quem ganha é a comunidade, né? Mas a equipe do prefeito Paranhos, né, do vice-prefeito Renato Silva, é uma equipe excelente, né? Ele montou um time de craques, né? É uma equipe excelente, ele selecionou a dedo, a maioria são técnicos, né? Trabalham já na área, então sabem muito bem do que fazem, né? Então, e o relacionamento é excelente. Todo mês a gente tem um churrasquinho do secretário, todo mundo. Importante. Eu acho que todo mundo gosta da gente. Eu não sou político, mas eu trabalho bem esse meio político. Imagina se ele fosse político, né? Imagina se ele fosse político. Em relação a esse viés aí também, uma coisa importante é o servidor ou agente público responsável se dá bem com o chefe, né? E nós temos aí, até porque conhecemos o trabalho político do Paranhos, eu mesmo acompanho aí nas atividades de imprensa já desde 30 anos atrás. Conheci o Paranhos sapateando em cima daquelas lombadas eletrônicas que tinham aí, que ele era contra e tal. Lá no terminal leste, por ali, na frente da igreja, tinha uma. E ele, 6h30 da manhã, ia para lá fazer discurso e tal. E a gente ia cobrir ele pela Rádio Comé na época lá, né? E o homem é meio enjoado, né? Quando ele cisma numa coisa, a turma diz que ele é birrento, cabeçudo e teimoso. É mais ou menos isso? Não. O prefeito Paranhos, ele tem uma moça? Não vai dizer que é uma moça, né? Não, a hora que ele tem que puxar a orelha, ele puxa, né? Mas ele é muito trabalhador, tá em cima da gente 24 horas por dia, cobra tudo, sabe tudo que está acontecendo dentro da cidade. O prefeito Paranhos, ele trabalhou com meu pai.
30 anos atrás na Pernambucana, né? Ele já conhecia daquela lá, época de Pernambucana. Daquela lá, época ele já conhecia, trabalhava junto. O Paranhos também, o Edgar também trabalhou lá. Ele era vendedor, né? Então, acontece, ele tem um dinamismo muito grande, eu tenho aprendido muito com ele, né? Esses últimos 2 anos aí, o homem não sabe de todas as obras da Coavel melhor que eu, ele está atento a tudo, cobra a gente dia e noite, e é importante que o papel, a cidade está bonita como está, por esse trabalho que ele vem fazendo. Daqui um ano e pouco ele cai fora. Não se sabe o que você vai estar fazendo daqui a um ano e pouco, mas vai trocar o prefeito. Como é que você visualiza essa questão de sucessão no poder de mando? Vamos dizer que seja um nome desses do grupo hoje, são vários, né? Pode até ser um nome das esquerdas ou um nome de oposição que venha ganhar a eleição e vai assumir. Como é que deve ser o comportamento de quem quer que vá ficar na cadeira do Leonardo Paranhos em 1º de janeiro de 2025, frente à sequência desse trabalho todo, por exemplo, em especial da Coavel? Eu acredito, né, que o grupo, né, do prefeito Paranhos, ele vai ganhar a eleição, a próxima eleição, eles vão escolher um nome forte, né? Hoje, quem que vai ser o nome, na sua opinião, hoje, assim, aqui atirando? Eu acredito hoje que será o Renato Silva, né? O Renato Silva é o vice-prefeito, né? Ele está preparado. Será que ele derruba o Pacheco no Republicanos? Então, não sei se é a palavra derrubar, né? Não, eu estou dizendo, a palavra é minha, né? Eu acredito que o grupo, né, em si, ele vai escolher o melhor candidato. Eu acredito que hoje, nesse momento, né, seria o Renato Silva, por ele ser o vice-prefeito, por estar chegando a hora dele também de ser Cidadania também acha isso, ou a cidadania ainda não discutiu? Até porque oficialmente não tem nada para ser levado, tipo assim, numa convenção, que nem é agora. A convenção vai ser, pela nova legislação, em julho do ano que vem, né? Nós temos a federação junto com o PSDB, né? Então a decisão tem que ser conjunta, né? Junto com o Maurício Teodoro, né? Que é o presidente municipal do partido, sim. Junto com nós, junto com a nossa executiva estadual, vai fazer essa decisão. O senhor fala pela federação no Renato ou só fala pela parte do cidadania? Eu acredito que deve haver uma conversa, né? Por exemplo, ainda tem que haver uma conversa sobre isso, mas possivelmente, né? Eu acho que eu acredito muito na candidatura do Renato, provavelmente pelo apoio do Paranhos, né? Vai levar todo o grupo da prefeitura para apoiar ele também. Então eu acredito que hoje seria o candidato mais preparado. Se o Renato for o candidato, se o Renato ganhar a eleição, porque também tem que combinar com o povo, né, Vinícius? Você sabe que não funciona isso. Eu olho para você e dizer, você é o prefeito. Não funciona. O povo é que vai votar, isso né? Mesmo. Tem que trabalhar, conquistar o voto. Né? Aí ter o apoio, mas conquistar o voto. Aí o Renato assume, como é que ele deve agir em relação à sequência de governo e tal? Ele vai fazer só o que o Paranhos mandar, mas o Paranhos eu acho que nem vai estar mais aí. Eu acredito que não, né? O Renato, ele tem a opinião dele, é um grande empresário, de sucesso dentro do município de Cascavel, né? Tem a Univel, tem a Rádio Colmeia, tem a CBN, então ele é um empresário de sucesso, eu acredito que ele tem um poder de mando grande, vai montar uma equipe boa, né? Tem um grupo junto com ele, né? Ele lidera um grupo, e como prefeito ele vai ter ou não vai ter que ter um grupo? Vai ter que ter um grupo, vai ter que ter uma equipe boa, porque sozinho a gente não é nada, né, Miguel? A gente tem que trabalhar, a equipe tem que estar do nosso lado, se você não montar um grupo bom e um grupo importante, se rodear de pessoas boas, você acaba não entregando, né? O prefeito Paranhos teve êxito enorme nessa montagem desse grupo, né? E ele, como cobra muito, ele fez esse excelente trabalho ao longo desses outros 8 anos, né? Eu acho muito difícil, né? Surgiu um prefeito melhor que o Paranhos foi, porque ele trabalha muito mesmo, ele é um cara fera. Então, acho que com toda aquela habilidade dele. Eu acho que o próximo prefeito vai ter uma comparação muito grande com esses últimos 8 anos. Vai ter uma dificuldade pela comparação. Peso nas costas mais do que a própria vitória da eleição. Vai ser o que vai acontecer quando ele assumir lá, depois de eleito. Você um prefeito melhor que ele vai ser difícil. No caso, mas eu acredito que com certeza Cascavel está numa evolução. Né? Assim, o estereótipo do Paranhos e o comparativo e tal vai ser inevitável. Isso. Então, o que for conseguido lá para frente, para dar sequência às coisas positivas e tal, vai ser até uma coisa normal e natural. Não vai ser motivo de nenhuma festança, nem espocar de foguetes. Mas se alguma coisa furar ou der para trás, meu Deus, aí cai o mundo em cima, né? Política tem disso, que são as cobranças da própria sociedade. Não estamos nem falando de adversários políticos. Então, veja, quem hoje postula a prefeitura precisa demonstrar que conhece essa prefeitura, que sabe o que é. Isso aí.
que pode conduzir essa prefeitura, né? É uma prefeitura muito grande, muitos encargo, secretários, orçamentos, você tem que conhecer de tudo um pouco. Você tem que conhecer, você tem que ser um pouco engenheiro, você tem que ser um pouco médico, você tem que ser um pouco advogado, você tem que ter uma habilidade muito grande. E eu acho que a busca aí é por conhecer bem, tem que se preparar muito para virar prefeito de Cascavel. Com certeza, né? E por isso até que você deve pensar 1, 2 vezes nessa história, assim, quem sabe o meu nome para prefeito, né? Eu acho que você antes tem que ser vereador, na minha opinião. Porque, sabe, tem muita gente que diz assim, aproveitando a vaza aqui, eu não vou para a Câmara, Leozinho. Vereador, viu? É pouquinho. Vereador é isso, deprecia o Legislativo. E não é assim, não. Você já viu lá que não é assim, não. O vereador é uma figura muito importante dentro da política, né? Eu não tenho tanto perfil de legislativo, sabe, Miguel? Eu sonho mais com o executivo. Eu gosto de estar na frente ali de obra, ver as coisas acontecendo e fazer as coisas acontecer. O perfil do legislador, ele faz também muita coisa, né? Mas é um perfil que trabalha mais com papel, né? Por exemplo, aprovação de leis, orçamento, ele trabalha mais atrás da mesa. E eu gosto muito de ver as coisas acontecendo na questão de execução mesmo. Porque a minha vida inteira, né, fui engenheiro, o trabalho meu sempre foi na parte executiva. Eu gosto de ver o prédio subindo, tá bem né? explicado isso aí. Mas o trabalho vereador também é importante. Muita gente começou na Câmara, depois virou prefeito, virou deputado e depois virou prefeito. Muita gente boa. Tem um Tarcísio lá de São Paulo. O próprio Leonardo Paranhos, ele iniciou no Legislativo. Tem o Tarcísio lá de São Paulo que saiu de ministro, nunca foi candidato, ganhou o governo também, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão profissional. Você só está trabalhando no poder público, se dedicando com exclusividade? Exclusividade para o poder público, né? Antes de assumir a Coavel, fazia alguns projetos de residências e tal, mas a partir desse momento, depois que assumi a secretaria, aquilo ali toma o tempo da gente, 24 horas por dia, você não tem como levar uma outra atividade, né? Nós temos em Cascavel profissionais suficientes, na sua opinião, bons profissionais? Temos excelentes profissionais, né? O CREA, Associação de Engenheiros e Arquitetos, tem muita gente boa. O trabalho da turma. Tem muita gente que se queixa às vezes, né, de uma atuação irregular, um relaxamento. Isso acontece em todas as profissões, né? Mas aí tem os mecanismos, né, para controlar isso aí, né? Nós temos muitos engenheiros aqui dentro do município, né, de Cascavel, porque tem bastante faculdade, né? Tem a Unioeste, que forma 40 por ano, a FAG, a Univel, a Unipar, todas elas têm turma de engenharia. São boas faculdades? São boas formam faculdades, bons profissionais? Formam uns bons profissionais, né? Principalmente a Unesp, que eu que me formei lá, né? Tem um trabalho bom, né? Na Unesp, né? Tem eleição agora, quem é que vai ganhar a eleição? Para reitor? É o Cascá e o atual, que é o Alexandre Weber. O Cascá me deu aula. Gosto muito do Cascá, né? Gosto também do Alexandre, mas o Cascá foi meu professor. Terceiro ano da faculdade, ele era diretor de campus. Você simpatiza com o Cascá? Não, só uma pergunta. Eu gosto do Alexandre também, eu conheço pouco o Alexandre, né? Mas os dois são bons nomes, né? São bons nomes. Dizem que o Alexandre ganha de lavada, né? Mas a urna, ela sempre reserva surpresas em determinados momentos, né? O Cascá não é de matar. O Alexandre foi professor de qual área? Não lembro. Eu acho que é odontológico. Odontológico, né? O Cascá dá aula pra gente. Tenho essa impressão. Agora, voltando a essa questão dos profissionais, nós temos aí o chamado Projeto Casa Fácil, o senhor conhece? Isso, E é onde o profissional, ele dá um pouco de si, faz uma doação, vamos dizer assim, né? Uma coisa filantrópica, porque ele participa dentro desse projeto, que tem como objetivo beneficiar quem tem um terreno, vai construir num sistema de mutirão, a prefeitura cobra valores e taxas mais moderadas, né? E tal, né? E o profissional vai lá e apoia. E faz também, né? Esse projeto é um projeto através do CREA, né? Da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Eles doam um projeto que eles têm lá para a pessoa pegar e fazer a casa como deve, né? E o Casa Fácil também da Coapar, que é o que dá o subsídio, 15 mil reais de subsídio. Os dois programas têm o mesmo nome, né? Aí nós temos vários outros projetos. Quando eu entrei na Coavel, a gente criou vários programas para definir, né, o público que a gente vai atender. Nós temos lá o programa Caridoso. Caridoso. São 32 unidades, né, que a gente atende o povo lá do Interlagos, né? São 32 idosos que moram lá no local. Nós temos o programa Pra Morar Cascavel, que é esse que a gente fez a entrega aí das últimas unidades habitacionais, no Esmeralda, no Gralha Azul e as outras que a gente está construindo. Temos lá um projeto também Minha Pracinha,
que além da Coavel construir habitações, a gente está fazendo também um trabalho de construção de espaços de lazer, né? Já entregamos 7 praças aqui dentro do nosso município, de conjuntos habitacionais de habitação popular, né? Então, entregamos lá um brinquedo. Se não tiver uma praça, fica pelado o negócio, né? Isso mesmo. A gente está ocupando esses espaços públicos com praça, com infraestrutura, para que as pessoas não venham invadir aquele terreno. Temos outro projeto lá também, que é o projeto Cidade Legal, que é de regularização fundiária, né? Entregamos aí mais de 2.000 títulos de imóveis de Cidade Legal. Então nós viemos trabalhando muito nisso aí, sabe? Essa questão de regularização fundiária é algo que é tão importante quanto a construção de novas unidades habitacionais. O pessoal cuida do patrimônio que ganha? Alguns cuidam, alguns não cuidam, mas a maioria do povo está trabalhando, a gente faz um trabalho pós-obra, né? Você não pode só entregar lá o conjunto. Você tem que ficar lá 1 ano fazendo a visita para a pessoa. Sim. Falar, você tem que limpar a tua casa, você tem que pintar a tua casa. Se quebrar uma telha lá, você tem que trocar a telha, você não pode deixar molhar o telhado. Isso de colocar o imóvel no nome da mulher, o que você acha disso? Isso é uma regra nossa, né? Isso aí é excelente, porque um dos requisitos também de prioridade de atendimento nosso é atender mulheres chefes de família. Mulher que é separada. Sim, tem filho tudo, lá, assume tudo. Então a gente leva um dos critérios de prioridade é fazer atendimento dessas pessoas, dessas mulheres. E mulheres também que sofreram violência doméstica, né? Nós reservamos lá 1% das casas para mulheres aí que entraram na Lei Maria da Penha. É muito importante porque a mulher não se desfaz daquele bem. O homem chega na esquina e acaba trocando... Acaba querendo ir pro boteco, né? Vai tomar tudo em cachaça ou na jogatina, né? Aposta a casa no jogo de baralho. Umas 2, 3 lá, amante aqui para lá, precisa sustentar e acaba queimando a família original, né? Exatamente. Não tem disso aí, infelizmente. Tem disso aí, infelizmente, muitos homens acabam não respeitando, né, a família. Então eles buscam ali, né? Acabam vendendo a casa, se desfazendo e deixando os filhos, né? A deriva ali na Você esteve em Brasília há pouco tempo? Eu tive 2 vezes em Brasília, né? Fazer o que lá? Dar uma passeadinha? Conhecer o Lula? Até então não conhecia Brasília. 2 anos na Coavel. Não conhecia Brasília, né? Fui a Brasília através de 2 programas do Pro Moradia, né? Estive em Brasília no dia 15, mais ou menos, de agosto. No dia 30 de agosto, o nosso município foi contemplado com o programa Pro Moradia, que é um empréstimo de 16,5 milhões de reais. Você foi lá levar o projeto? Isso. Tinha algumas coisas no projeto que estava meio enrolado. Porque se não vai lá, não tem chance de sair. A gente fez uma reunião junto com o Ministério das Cidades, né, junto com o secretário-geral do Ministério das Cidades, e fizemos uma reunião também junto com o gerente nacional da Caixa. Depois dessas reuniões aí, o nosso projeto saiu lá debaixo da fila, foi para o primeiro lugar e o projeto foi assinado pelo prefeito Paranhos. Agora, a última vez que eu estive lá, eu estive no programa Avançar Cidades, junto com o pessoal do Ministério das Cidades. Amanhã nós vamos fazer um protocolo de lei na Câmara de Vereadores para a regularização daquele conjunto antigo Gramado. Lembra do Gramado? Ficou muito tempo lá? Problemático. Então, aquelas famílias saíram de lá e foram para Veneza. Por Veneza, isso, lembro disso. Faz 6, 7 anos que eles estão lá, eles não tinham lá água e não tinham lá luz. Até tinha uma discussão que a área lá seria uma área pública, né? Isso, e tal, uma área que foi pública. invadida, foi uma confusão na época, eu lembro disso. Então agora vai desenrolar Agora vai desenrolar a infraestrutura para aquele povo lá. Então a gente vai fazer lá meio fio, calçada, asfalto e toda a regularização fundiária também. E quantas famílias são lá? 181 famílias. 181, dá 500 pessoas, mais? Dá mais, dá 800 pessoas. 800 pessoas? Então 800 pessoas nós vamos levar lá, um projeto de R$1.650.000. Vinícius, o nosso tempo acabou. Já acabou? Passa rápido e tal, então você usa esse minuto final, se quiser informar mais alguma coisa, falar com os nossos amigos aí, para a gente encerrar aqui o nosso Batendo Guizo. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite, né, nós falamos aqui um pouquinho sobre política habitacional, falamos um pouquinho sobre política também, queria mandar um abraço aí para o nosso prefeito Leonardo Paranhos, para o nosso vice-prefeito Renato Silva, para todos os nossos vereadores e principalmente para a população de Cascavel, que é uma população que merece a moradia digna, segura, né, que eles possam aí fazer um bom proveito disso aí. Obrigado, Vinícius, pela participação, o Dieguito ali, a fiscalização do Leozinho hoje no estúdio, vendo como é que está a coisa. O cappuccino, ele é criação do Leozinho. O melhor cappuccino que temos aqui no prédio é o do Leozinho. Grande abraço, até a próxima.